resfriados de verão e ainda o coronavírus. Vamos tratar disso tudo? Olá, pessoal! Bem-vindos aqui de retorno ao tema da semana, onde toda terça-feira a gente vem aplicar Jinshin Jyutsu para equilibrar o seu corpo e a sua mente. Eu estive de férias e estamos retornando agora. E eu achei super importante, ainda que esse surto já esteja acontecendo desde o final de 2021, certamente no verão a gente costuma tomar muito sol, fica debaixo de muito ventilador, ar-condicionado, enfim. Essa tendência de ter mais resfriados e gripe H3N2 surtando por aí é muito comum. Além disso, como eu já falei lá no meu toque da semana, onde eu explico as tendências, as previsões para esse ano de 2022, a gente percebe que a pandemia ainda não acabou. Lógico que a cada ano a gente vem tendo mais controle, mais entendimento e capacidade de lidar com esse novo vírus, mas ainda teremos alguns percalços. Inclusive agora, até final de março, é um dos picos altos por conta de Saturno, com Urano, enfim. Se você tem interesse, dê uma olhadinha nos meus vídeos anteriores quando eu explico as previsões para 2022. Mas aqui eu quero ajudar você que está com resfriado, começa a sentir a garganta coçando ou até mesmo doendo quando engole. E, inclusive, nos casos mais graves, quando a pessoa se sente prostrada, dor no corpo, cansaço, febre, tudo isso pode ser coronavírus ou o H3N2, essa nova variante da gripe atual. Certamente, se você tem condições, faça o PCR, é muito importante, já que o governo não oferece isso com tanta facilidade. Quem tem condições, faça por conta própria o PCR, porque isso ajuda, inclusive, a gente controlar melhor a pandemia do coronavírus. A gente sempre acha que no inverno, que tá tudo frio, chovendo, enfim, é que tem mais gripes. Mas a gripe pode acontecer tanto no verão quanto no inverno. Me conta aqui se você pegou esse H3N2 ou se você agora está sentindo alguns sintomas. É ótimo quando a gente conversa e eu posso até te auxiliar com algumas outras coisas à medida que a gente conversa aqui embaixo. Mas como eu não estou vendo você e tenho que fazer um vídeo genérico para ajudar todo mundo, vem aqui algumas dicas de Jinshin Jyutsu que certamente ajuda qualquer resfriado ou gripe. Aliás, ajuda a imunologia em geral. Mas antes de eu dar as dicas de Jinshin Jyutsu, vamos fazer um checklist de outras questões que também vão ajudar você ter uma imunidade melhor e, se já estiver um pouco resfriado ou gripado, tem que seguir essas regras. Primeira coisa, se hidrate bastante. É muito importante a gente beber bastante água sempre na vida, mas especialmente se você está gripado ou resfriado, a hidratação vai ajudar a limpar o seu corpo, a eliminar inclusive o vírus. Outra coisa básica é a alimentação. A gente sabe que quando a gente se alimenta com produtos naturais, as verduras, os legumes e mesmo cozinhando em casa o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, é muito mais saudável. E principalmente, falando de verão, é muito importante que a gente tenha uma alimentação mais leve. Essa alimentação mais leve, ela também é melhor digerida pelo organismo, ajudando para a eliminação de todas as toxinas que estão ali estocadas no seu organismo. Principalmente, se você está se resfriando ou já sente a gripe, a alimentação é muito importante, não pular nenhuma refeição, mas
de uma forma suave. Sem comer aquela feijoada. Coma coisas leves que vão ajudar na digestão. E outra dica, a farinha, quando a gente está resfriado e gripado, ela inflama muito, então aumenta a nossa mucosa. Evite a farinha ou coma bem menos do que o seu natural. Só para te mostrar como essa coisa de farinha tem a ver mesmo com mucosa, garganta, narina. Eu tenho um primo que ele é radialista, ele trabalha com esportes na Band, é o Cacá Fernando. E ele, toda vez que percebe que a voz está um pouco rouca ou que ele começa a ficar com mais mucosa no nariz, ele corta a farinha, sabendo que aquilo vai ajudar a limpar a voz, que é o instrumento do trabalho dele. A terceira dica é que se você está com a imunidade baixa, resfriando ou já dentro de um estado gripal, precisa muito descanso. Deite-se, durma um pouco mais até durante a tarde, fique menos no computador e no celular, de olhos fechados, relaxando. Tudo isso ajuda a nutrir o seu organismo. Mas o que eu venho sempre ensinar aqui vocês é Genshin Jutsu, toques tão fáceis que você mesmo aplica no próprio corpo e já ajuda demais. Com essa H3N2, eu tenho falado com muitos pacientes que me ligam: Thelma, tô com dor de garganta, tá me dando febre, tô prostrado na cama. Eu sempre dou algumas dicas e as pessoas agradecem depois, como ajuda a melhorar, a não piorar e resolver mais tranquilamente qualquer momento de baixa imunidade. Então, na minha primeira dica de hoje, eu quero dar os primeiros passos do fluxo da trava 3. Esse fluxo completo, ele é muito mais possante, mas para isso você teria que vir aqui ter a sua consulta, que é muito mais intenso, efetivo, enfim, quando a gente recebe o Genshin, principalmente do praticante, que é o profissional, ele tem muito mais recursos e conhecimento e tempo também para trabalhar tudo que você precisa. Mas aqui é sempre genérico e um pedacinho do fluxo que vai ser mais fácil para você aplicar. Esse fluxo ajuda muito quando a gente tá com febre ou dor de garganta ou qualquer tipo de sensação de que a minha imunidade está baixando. E febre é reação com infecções que estão acontecendo no corpo, porque a gente está mesmo mais debilitado. Vamos então fazer juntos esses passos simples da trava 3. Para o lado direito, a mão direita fica no ombro direito, dedos tocando bem próximo ao pescoço, enquanto a mão esquerda irá tocar os dedos dessa mão direita apoiada. Comece tocando o dedo indicador da mão direita com os dedos da mão esquerda. Relaxe os ombros. Sinta que a energia pode fluir até a ponta dos seus dedos e chegar nesse dedo indicador que está apoiado ali no seu ombro. Depois, a mão esquerda tocará o dedo médio da mão que está apoiada ali, o dedo médio da mão direita. Toque por cima, ou se achar mais fácil, você pode segurar o dedo todo com a mão esquerda. Respire. E então a mão direita vai para o próximo dedo, o dedo anular, tocando por cima, segurando todo o dedo, como for mais fácil, e permitir que a energia flua tranquilamente, sem tensão nos ombros, sem tensão na respiração. E por fim, a mão esquerda toca o dedo
mínimo da mão direita apoiada no ombro. Relaxe. E então, depois de segurar o dedo mínimo ali atrás, a mão esquerda irá agora no osso malar, na bochecha esquerda. Mais uma vez, apoie seus cotovelos numa almofada à sua frente ou até numa mesa, permitindo que os ombros e cotovelos estejam relaxados, permitindo a energia fluir. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda fica ali no ombro, perto do pescoço do lado esquerdo, e a mão direita por cima vai tocando cada um dos dedos, começando com o dedo indicador da mão esquerda apoiada ali no ombro. Relaxe. E então, agora a mão direita toca o dedo médio da mão esquerda apoiada ali no ombro. Sempre de uma forma relaxada, um toque suave, permitindo que a energia flua. E depois, o dedo anular. Mão direita sobre o dedo anular esquerdo apoiado no ombro. Respire. E então seguimos para o dedo mínimo da mão esquerda apoiada. Relaxe. E então, a mão direita agora irá no osso malar da bochecha, do lado direito. Sempre encontrando uma posição onde os ombros e cotovelos ficam relaxados e a energia pode fluir até os 2 pontos que você toca. Pratique bastante esse fluxo, pode repetir várias vezes por dia. E se quiser ficar em cada ponto um pouquinho mais de tempo, melhor ainda. E mande esse vídeo para as pessoas que estão resfriadas, gripadas, pode ajudar bastante. Mas, como sempre, eu gosto de deixar uma segunda dica. E já que a gente trabalhou imunidade, ajudamos febre e até um pouco dessa questão de coriza com a trava 3, nós vamos fazer agora os 2 primeiros passos do fluxo do intestino delgado. Você já deve ter visto isso por aqui se você está inscrito aqui no canal. Esse fluxo ajuda muita coisa, mas o caminho do fluxo do intestino delgado passa pela garganta. Portanto, ajuda muito quando a gente está com a garganta irritada, dor de garganta, garganta inflamada ou até mesmo rouquidão. No caso da K3N2, muitas pessoas têm reclamado dessa inflamação ou irritação na garganta. Por isso que eu escolhi esse fluxo para também ajudar na gripe. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita no pescoço, na base do pescoço do lado direito, dedos tocando próximo à coluna. E a mão esquerda irá logo acima das mamas. Relaxe. Sinta os ombros relaxados para que a energia possa fluir pelos seus braços e alcançar os pontos que você toca. Se recoste sempre numa posição confortável e faça cada ponto
por mais tempo que puder, pelo menos 2 minutos. No segundo passo, as duas mãos trocam. Agora é a mão esquerda que irá na base do pescoço do lado direito, enquanto a mão direita toca o cotovelo esquerdo, logo próximo ao osso do cotovelo. E relaxe na posição que for mais confortável para sentir que a energia flui pelos pontos. E mais uma vez, fique em cada posição pelo tempo máximo que puder. Para o lado oposto, inverta. A mão esquerda começa na base do pescoço do lado esquerdo, enquanto a mão direita irá logo acima da mama direita. Apoie os cotovelos numa mesa ou se recoste para trás como for mais relaxado e confortável. Respire. E no segundo passo, trocamos as duas mãos. Agora a mão direita que vai na base do pescoço do lado esquerdo, enquanto a mão esquerda tocará o cotovelo direito, ali no molinho próximo ao osso. Relaxe e faça como uma meditação, um momento de conexão consigo mesmo. Repita essas duas dicas sempre que você puder e quando estiver resfriado ou gripado. Qualquer dúvida, me escreva aqui embaixo. A gente conversando, eu me sinto mais segura para ver o que eu preciso passar para vocês. Que a gente tenha um ótimo ano, que a gente entre esse ano com energia total para trazer otimismo, esperança e muitas mudanças, revoluções positivas na vida individual e coletivamente também. E quinta-feira temos Filosofando no Genshin Jutsu, onde eu sempre falo de algum signo agora e pontos que você pode tocar, como eu faço nos meus atendimentos quando eu sei o signo ascendente dos meus pacientes. Não perca!